Olá a todos e sejam bem-vindos à Hands-on TV do Instituto Politécnico de Setúbal. Hoje vamos demonstrar a aplicação da ligadura funcional para a articulação tibiotársica. Esta é uma ligadura geralmente aplicada em lesões traumáticas com lesão ligamentar. Conforme o mecanismo, serão comprometidas determinadas estruturas e a sintomatologia será agravada por movimentos específicos. Assim, é importante que mais à frente no vídeo tomem especial atenção à aplicação de cada uma das bandas de suporte e à sua respectiva função. Salientar também que iremos aplicar esta ligadura supondo que se trata de uma situação aguda em que a dor agrava todo o movimento. Conforme a evolução da condição clínica do utente, podemos optar por colocar apenas as componentes que limitam o movimento doloroso. Relativamente ao posicionamento do utente, este deve sentar-se ou deitar-se em decúbito dorsal na marquesa com o membro inferior apoiado, mas a extremidade fora da marquesa, para que a ligadura possa ser livremente aplicada. Devemos também pedir ao utente para manter uma posição neutra da articulação durante todo o processo para garantir a efetividade da ligadura. Nesta ligadura, todas as bandas serão constituídas por tape. Começamos então pela aplicação das bandas de apoio distais, que são colocadas de forma semicircular, pois como a ligadura é feita sem carga, quando o utente se colocar em pé, a arcádia plantar irá necessitar de espaço para expandir. A segunda banda de apoio distal irá então cobrir 50% da primeira. As bandas de apoio proximais são colocadas no terço inferior da perna para um tamanho ideal da alavanca. São colocadas sem aplicar qualquer pressão e de forma circular, de posterior para anterior, dando-lhes uma configuração ascendente, dado ao relevo anatómico da tíbia ser triangular. A segunda irá então cobrir 50% da primeira. De seguida, e se necessário, podemos colocar um material compressivo no compartimento externo em forma de U e no compartimento interno em forma de L. Passando então às bandas de suporte, a primeira será longitudinal, a aplicar na região do calcâneo e em sentido longitudinal ascendente até se inserirem nas bandas de apoio proximais. Esta banda aproxima as estruturas articulares e poderá ser aplicada com determinada tensão para limitar a flexão plantar, mas também a inversão ou eversão, caso pretendido. Colocamos depois a banda de suporte transversal, que se inicia na região do calcâneo e assume o sentido transversal até se inserir nas bandas de apoio distais. A sua função é essencialmente aproximar as superfícies articulares. Podemos repetir este processo da banda longitudinal e transversal, aplicando o princípio de cobrir 50% da primeira. Tal permitirá cobrir maior área e promover o controle mais efetivo dos movimentos. Nesta fase, para assegurar o efeito das bandas, devemos aplicar bandas de fixação proximal e distalmente. Passamos de seguida à aplicação das bandas de suporte em espiral. A banda de suporte em espiral anterior para o compartimento externo, que irá essencialmente limitar a inversão e ligeiramente a flexão plantar, inicia-se no lado interno, ligeiramente anterior ao malleolo interno. Cruza transversalmente a planta do pé para o bordo externo, passando depois pela região anterior e inserindo-se em espiral na banda de apoio proximal. A banda de suporte em espiral posterior para o compartimento externo, que irá limitar a inversão e ligeiramente a flexão dorsal. Inicia-se no primeiro metatarso. Atravessa transversalmente a planta do pé, passando na região posterior do malleolo externo, região posterior da perna e seguindo em espiral até às bandas de apoio proximais. Devemos aqui evitar comprimir demasiado o quinto metatarso para assegurar o conforto do utente. A banda de suporte em espiral anterior para o compartimento interno irá limitar essencialmente a eversão e ligeiramente a flexão plantar.
Inicia-se no compartimento externo, ligeiramente abaixo do malelo externo, e atravessa a planta do pé para o bordo interno, passando depois pela região anterior e inserindo-se em espiral na banda de apoio proximal. A banda de suporte em espiral posterior para o compartimento interno irá limitar essencialmente a eversão e ligeiramente a flexão dorsal. Inicia-se na base do quinto metatarso. Atravessa transversalmente a planta do pé, passando na região posterior e seguindo em espiral até às bandas de apoio proximais. Por fim, revestimos a ligadura com bandas de revestimento circulares de proximal para distal na componente da perna e bandas semicirculares na componente do pé. Não se esqueçam também que no final devemos sempre verificar se a ligadura está a controlar um movimento ou movimentos pretendidos e ainda se o utente se sente confortável. Nesta ligadura, no final, pedimos ao utente para se colocar de pé e, se necessário, aliviamos a pressão com um ligeiro corte com a tesoura distalmente. Esperemos ter ajudado e até à próxima!